Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Esse hino se chama O Coração em Paz. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oram te desanimes, cantam hino a Deus. Cada nuvem escura uma luz traz, quando em teu coração vida perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver de lutas cheios de amargor, os afetos agem seu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás luz e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante, a paz e temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Jesus é a nossa paz. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É um prazer falar com você nessa noite de quarta-feira, porque todas as quartas-feiras nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. A gente estuda a palavra de Deus, doutrinamento, e depois a gente tem um momento de oração. E é sempre importante que a igreja se reúna em oração. Aproveita até esse momento para dar um alerta. Ao longo dos anos, as reuniões de quarta-feira têm sido cada vez menos frequentadas. Eu sugiro que você lance mão desse recurso que você tem. Se você tem um tempo, quarta-feira à noite, venha cultuar a Deus conosco. Nós temos o nosso culto das 8 às 9h15 e eu creio que você vai ser abençoado. A segunda coisa que eu queria lembrar a vocês é que eu tenho visto nas nossas redes sociais, às vezes, alguns de nós dos ministérios da igreja tentando ajudar e facilitar o trabalho da igreja e manter todos informados. Eu percebo que a gente posta e depois você posta uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que foi colocado anteriormente. Para que a nossa comunicação seja ativa, seja eficiente, é importante que a gente dê exclusividade ao momento, às manifestações da direção da igreja, do pastor, dos diáconos, dos líderes, para que os assuntos sejam tratados e você esteja ciente dos assuntos. Então é muito importante que você, nesse período, use bem as nossas redes sociais, tanto o WhatsApp quanto o Facebook. Naturalmente você pode fazê-lo pessoalmente, né? Você me chama e faz aí manda o seu post lá e eu vou ver.
mas quando é colocado nas redes sociais oficiais da igreja, como o WhatsApp corporativo, como o da liderança, como o do corpo diaconal, aí você tira o foco. Então eu deixo com você esse aviso, esse pedido, e ficaria muito feliz se atendido. Gostaria de compartilhar com você uma palavra, porque hoje é quarta-feira, a gente precisa refletir sobre a palavra do Senhor, e naturalmente ela está relacionada a essa pandemia que a gente está vivendo no nosso tempo. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, ou abrir aí o seu aplicativo, em Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9, que diz assim, eu vou ler aqui, você acompanha aí, por favor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. O tema desta noite é como vencer a ansiedade e o pânico. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor mesmo esteja falando ao nosso coração nesse instante. Que a Tua palavra penetre no nosso coração e produza o efeito desejado por Ti, ó Deus, e nos ajude a viver esse momento tão difícil. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu fico impressionado, eu tenho estado impressionado com as atitudes das pessoas nesses últimos tempos. Uma das coisas que eu percebi com muita clareza é o pânico com que as pessoas estão sendo percebidas. As pessoas estão apavoradas, estão ansiosas, estão desassossegadas. É bem verdade que quando a gente tem uma informação como essa pandemia e não sabemos como ela vai acontecer aqui no Brasil, a gente está se preparando para que o impacto seja o mínimo possível, mas a gente tem informações da China, da Itália e outros países e a gente fica apavorado pensando, se isso acontecer aqui nós estamos perdidos. E realmente é motivo de preocupação. Mas o que me chama a atenção é o fato de que as informações que a gente tem recebido e nos deixado em pânico nem sempre são a expressão da verdade. Não são fatos, são boatos. E a gente vê isso pelas redes sociais. Então eu dou uma sugestão que já falei para você em outro momento, que é, toda vez que você receber alguma informação, alguma postagem no Facebook, ou no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, procure checar se essa informação é verdadeira, se é digna de fidelidade. Eu costumo sempre observar os sites da Secretaria de Santos, da Secretaria do Estado de São Paulo, do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde de outros estados, e aí a gente vai tendo uma noção da realidade dos fatos. A minha sugestão a você, que eu dou a você, é essa. Quando eu assisti, eu falei isso da última vez, entrei no site da Secretaria da Fazenda do Estado, o secretário diz exatamente o seguinte: mais rápido do que o coronavírus está se espalhando as fake news. Ele disse, dê atenção àquilo, não dê atenção às fake news. Procure informações fidedignas. Quando eu estava vendo aqui em Santos, e olhando o site da Secretaria de Santos, hoje a gente sabe, segunda-feira, hoje a gente sabe que já temos alguns
fatos, alguns casos confirmados. Mas o fato é que se você olha ali, eu olhava ali algum tempo atrás, as informações não tínhamos nenhum caso confirmado, tinha algumas suspeitas, mas as pessoas estão vivendo como se o nosso litoral já estivesse totalmente tomado por essa enfermidade. E eu acredito que isso venha em função das redes sociais. Então, assim sendo, eu percebo o pânico no coração das pessoas. Vejo pessoas andando na rua com máscaras, vejo outras pessoas presas em casas e é para ficar em casa mesmo. Aqueles que precisam, que podem, e alguns precisam trabalhar, é para ficar em casa mesmo. Mas não há motivos para pânico. Você só precisa ter cuidado. Não há motivos para pânico. No entanto, o pânico tem enchido o coração das pessoas. As pessoas estão ansiosas, desassossegadas, não conseguem dormir, tomam remédio para dormir. Têm vivido dias de cão, por assim dizer. Nesse momento, então, eu lanço mão da palavra de Deus e digo para você, como é que eu posso me livrar, ou como eu posso viver ou passar por esse momento de ansiedade ou pânico? Olho para a Escritura Sagrada e aí primeiramente, eu informo a você como é que a ansiedade surge, ou como a ansiedade vem e assola o meu coração. Ou às vezes a pessoa pergunta ou precisa saber como ou o que é ansiedade e como me livrar dela. A primeira coisa que eu queria dizer é que quando a gente fica ansioso, quando deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias. Eu vejo que as pessoas estão olhando para as circunstâncias nesse momento. E é normal, porque está acontecendo algo de extraordinário no nosso país. Mas a ansiedade vem sempre quando a gente, ao invés de olhar para Deus, a gente olha para a circunstância. A segunda coisa que eu queria deixar claro para você é que, lendo a palavra de Deus, a gente vai perceber que a forma como nos relacionamos com as pessoas, conforme o capítulo 2, de 1 a 11, nos traz um certo desassossego, nos promove ansiedade. Depois você precisa dar uma lidinha nesse texto para compreender melhor. A terceira causa da ansiedade é a preocupação com as coisas terrenas. Filipenses 3, de 1 a 9, trata disso. Então temos 3 causas da ansiedade. Quando deixamos de olhar para Deus e olhamos para as circunstâncias, os relacionamentos fora dos padrões divinos, lembrando que teremos um bom relacionamento para o próximo se tivermos um bom relacionamento com Deus, e essa é a dinâmica da coisa. E as preocupações com as coisas terrenas. A gente está muito preocupado com as coisas terrenas. Talvez o pânico do seu coração venha em função do fato de você estar pensando só na vida material, só nas coisas terrenas. Mas como resolver o problema da ansiedade de acordo com o texto e do pânico que a ansiedade gera? Lembrando que a ansiedade é sempre quando somos dominados, o pânico é sempre quando somos dominados pela ansiedade. Como devemos resolver e como podemos resolver isso à luz da Bíblia? Primeiro, orando corretamente. Nunca antes, ou melhor dizendo, sempre o papel do cristão foi buscar Deus por meio da oração. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Oração deveria ser uma prática comum aos cristãos. No entanto, o texto coloca de uma forma muito interessante que ele sugere que você quer vencer a ansiedade, você precisa orar. No capítulo 4, de 6 a 7, o texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O texto nos ensina que nós devemos ter uma vida de oração. O
texto diz que nós devemos orar, buscar Deus com oração, com súplicas e com ação de graças. Oração é conversar com Deus, é abrir o nosso coração diante de Deus. É ter o hábito de conversar com Ele, porque Ele é seu amigo. Nós não podemos e não conseguimos conviver com as pessoas e se comunicar com elas sem conversar. Nós não podemos ter um bom relacionamento com o Senhor sem conversar com Ele. Então é importante que você entenda que você depende de uma vida de oração. Segunda coisa, ele coloca com súplicas. Súplicas é aquela oração que leva junto o nosso sentimento. Como foi o caso do rei Ezequias, que estava muito doente, e o Isaías, o profeta, foi diante dele e disse: Deus disse que você vai morrer, se não, então coloque a sua casa em ordem. O texto diz que Ezequias chorou amargamente e fez uma oração do fundo da sua alma, do mais profundo do seu ser, do frontispício da sua alma. E assim, quando ele ora, Deus muda de ideia, porque Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Isso é que o texto chama aqui de súplicas. E com ação de graças, ou seja, respeitando a decisão de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Nós precisamos confiar nele e aceitar a decisão dele. Então, nossas orações devem sempre terminar com seja feita a sua vontade, ó Deus. Assim como nosso Senhor Jesus, quando ele estava no Getsemane, convidava os discípulos a orar com ele e os discípulos dormiam. E ele chamava, segunda vez, os discípulos dormiam, terceira vez, os discípulos dormiam. Mas no final da oração, Jesus dizia assim: não seja conforme a minha vontade, mas como a sua. Quer dizer, ele era completamente grato, a vontade de Deus era soberana. E os discípulos, ao invés de orar com Jesus, estavam dormindo. E eles estavam dormindo, baseado no outro evangelho, ele diz, por conta do fato deles estarem muito tristes. Ou seja, quando a pessoa está muito ansiosa, uma das atitudes que ela toma é dormir. Porque enquanto dorme, se conseguir dormir, não fica pensando naquilo que abate a sua alma. Então, o texto nos ensina uma coisa muito importante. Como eu devo combater a ansiedade que gera o pânico no meu coração? Por meio da oração. E nunca se fez tão necessário que o povo de Deus se colocasse de joelhos como nesse tempo. Nós precisamos orar porque nós somos cristãos e precisamos orar. Nós precisamos orar porque o nosso povo, o Brasil, o mundo está vivendo uma calamidade. Mais do que nunca, precisando da oração dos cristãos. Então, oremos. A segunda coisa que o texto nos ensina é que nós devemos, além de orar, ter o pensamento correto, buscar as coisas que são do alto, para que a nossa mente, nosso coração pense em coisas boas. Veja o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O texto está nos orientando uma coisa muito simples. Ao invés de pensarmos em coisas que nos trazem tristeza, pensemos em coisas boas. E as coisas de Deus são boas para nós. Por isso que ele diz aqui, olha, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se pensamos em coisas ruins, a ansiedade e o pânico vão dominar o nosso coração. Se pensamos nas coisas de Deus, se pensamos nas coisas do alto, a paz de Deus encherá o nosso coração. Eu digo isso porque nós estamos vivendo esse momento e tanta fake news
E para onde você tem olhado? Para as fake news? Você tem deixado que essa pandemia encha o seu coração? Ou você tem pensado em Deus e na força do seu poder? Minha orientação a você é: olhe para Deus, não olhe para as circunstâncias. Porque se você ficar olhando para as circunstâncias, certamente você será abatido pela ansiedade e também pelo pânico. A terceira coisa que você deve fazer é colocar em prática o que você aprendeu. Colocar em prática as coisas que você tem aprendido de Deus. Veja o que diz o versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Eu gostaria de lembrar que os ensinamentos éticos, morais e espirituais do Senhor são ensinamentos os quais nós nascemos para praticá-los. Nós fomos criados por Deus para o bem. Nós fomos criados por Deus para vivermos de acordo com aquilo que o nosso Senhor Jesus aqui viveu, sem pecar. Nós devemos então buscar ser fiéis aos ensinamentos de Jesus, às práticas de Jesus. Aliás, eu diria e afirmo sempre, nós devemos ter Ele como nosso referencial e seguirmos os ensinamentos dele. Ele deveria ser o meu referencial, o meu padrão, aquele a quem eu devo seguir sempre. No entanto, os valores do Senhor não combinam com os valores dos homens. Os homens querem satisfazer a carne, enquanto o Senhor sempre nos ensina a satisfazer o Espírito. E se a gente satisfaz o Espírito, certamente vai repercutir na nossa carne. Se a gente segue os ensinamentos de Deus, isso fará bem à nossa alma, fará bem também ao nosso corpo. Nós queremos fazer no sentido inverso. Por isso que o Senhor diz aqui: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E aí, a palavra que vem a seguir é muito importante, porque ele diz: e o Deus da paz estará com vocês. Se o Deus da paz, e ele diz: o Deus da paz estará com vocês, ele estará ministrando a paz dele no seu coração, na sua mente. De modo que haja o que houver, aconteça o que acontecer, você desfrutará da paz do Senhor no seu coração, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, a paz do Senhor não significa a ausência de guerra, mas mesmo em meio às dificuldades, a paz do Senhor guardará a sua mente e o seu coração. Então, quando olhamos para esse texto, e vivemos nessa sociedade agora em pânico, e eu quero vencer essa ansiedade que gera o pânico, a primeira coisa que eu preciso fazer, relembrando, eu preciso orar corretamente. Preciso orar corretamente. Preciso ter o hábito de orar. Segunda coisa, eu devo pensar nas coisas que vêm de Deus. Preciso pensar em coisas que realmente são relevantes. Pense em coisas boas, tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, nisso pensai, diz a palavra do Senhor. É o que eu devo fazer, concentrar minha mente nas coisas boas de Deus e não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. E terceiro, como disse, colocar em prática o que você aprendeu. Você tem colocado em prática aquilo que você tem aprendido na igreja? Ou lendo a Bíblia? O que você tem feito aqui? Ou o que você faz? Por que você vai à igreja? Você ouve lá a palavra do Senhor e aí você coloca em prática? O texto diz que nós podemos aplacar a ansiedade do nosso coração se nós fizermos estas coisas quais eu acabo de mencionar a você. Meu irmão, minha irmã, meus amigos queridos, povo da Baixada Santista, povo da Ponta da Praia, povo do nosso estado, povo do Brasil, nos voltemos a Deus. É hora
de nós buscarmos a presença de Deus por meio da oração, por meio do pensamento na palavra dele, fazer do jeito dele e colocando em prática aquilo que a gente tem feito. A minha oração é que você confie em Deus, olhe para Ele, não para as circunstâncias, e assim a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. A sua mente porque você não vai ficar pensando bobagem, e o seu coração é porque você não vai ficar se sentindo ansioso e em pânico. Essa é a minha confiança, essa é a minha esperança. Eu gostaria muito que você fizesse uso dessa palavra, aplicando-a em seu coração. Eu queria ter um momento de oração, porque essa reunião é para orarmos também. E nesse momento eu oro por duas razões. Primeiro, porque essa situação que a gente está vivendo deve afetar a economia do nosso país. E em afetando a economia do nosso país, algumas pessoas perderão seus empregos, como já tenho tido informação. Algumas empresas terão dificuldades, o próprio país terá dificuldade. Então a gente deve orar para que essa pandemia ela tenha um curto espaço de tempo, para que também a nossa economia não seja prejudicada e você seja prejudicado. E como você é a nossa igreja, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. E também eu quero orar para que Deus abençoe essa nação e tire de nós essa aflição. E em terceiro lugar, eu quero orar por você que é membro dessa igreja, ou não, amigo que nos ouve, que pode estar mandando a sua mensagem, esse é o motivo de oração, para que a gente ore por você, para que Deus o abençoe nas mais diversas áreas da sua vida. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, nós buscamos o Senhor por meio da oração, primeiramente para clamar pelo nosso país, ó Deus. Estamos vivendo esse momento crítico, difícil, essa enfermidade assolando a nação brasileira, assim como o mundo, e nesse momento nos sentimos impotentes. Não podemos nem sair da nossa casa, não podemos nem ir à nossa igreja, não podemos nem trabalhar. E isso tem trazido um grande desespero a muitos. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, livra-nos, ó Deus, dessa enfermidade. Que olhemos para o Senhor e essa enfermidade seja extirpada do nosso meio. E, como disse, somos completamente dependentes de Ti. Por isso, nesse instante, buscamos a Tua presença e pedimos, Deus, tenha compaixão do povo brasileiro, tenha compaixão do mundo que está sofrendo com essa enfermidade. Mais do que nunca percebemos o quão dependentes de Ti nós somos. Então, Deus, atenda a súplica do nosso coração. Atenda a súplica daquela senhora, daquele senhor que está em casa, desassossegado, apavorado, daquela mãe que está esperando o bebê, daquele jovem que não sabe o que fazer, daquela família que está com medo de perder o emprego. Abençoe essa nação, Senhor. Abençoe essa nação. Eu peço também que o Senhor esteja abençoando os nossos governantes, porque eles precisam ter sabedoria para não deixar que tudo isso afete a economia do nosso país de forma que venha a repercutir negativamente na vida de cada um de nós, na vida da nossa igreja, das igrejas, dos pastores, das famílias. Por favor, Senhor, toma nas tuas mãos essa questão, que os governantes, quer municipal, estadual, federal, estejam verdadeiramente unidos em favor do povo e para resolver essas questões, tanto da pandemia na vida das pessoas,
quanto do fator econômico também que afetam as pessoas. Eu quero pedir pela nossa igreja também, meus irmãos e irmãs que fazem parte desse grupo, outros que nos acompanham sempre. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Temos muitos motivos de oração. A Michele acaba de fazer uma cirurgia e passa bem, pelo que nós te agradecemos. A irmã Reginilda não pôde fazer a intervenção cirúrgica dela, até por conta de tudo isso que está acontecendo no nosso país. E eu imagino muitos dos meus irmãos e irmãs com problemas que enchem o coração deles e que precisam da tua paz. Então, sonda nossos corações, ó Deus. Esquadrinha os nossos pensamentos e derrama sobre nós a tua paz. Ser com cada um dos meus irmãos e irmãs da Igreja Batista da Ponta da Praia e de outras igrejas também. Ser conosco, ó Deus, pois muito dependemos de Ti. Muito obrigado, ó Deus, por poder falar contigo e de poder abrir o coração ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só peço a você que esteja atento aos cultos. No próximo domingo de manhã, nossa EBD com Davi. E à noite, às 20 horas, às 19 horas, desculpe, o nosso culto que vai ser transmitido também pela internet. Então, e você deve estar com a sua família, todos reunidos e se manifestar para a gente saber até o alcance. Que a paz de Deus seja com você e que guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus a todos abençoe.